pessoal, boa noite, bem-vindo a mais um Bíblia na Mesa, momento precioso que Deus tem nos colocado juntos para estudar a sua palavra. E hoje Mateus capítulo 7, um capítulo muito bacana, na verdade o último trecho do Sermão do Monte. E hoje tem bastante coisa legal pra gente falar, mas antes, né, pega aí sua Bíblia, pega seu caderno de anotações. O pessoal tem me mandado as anotações, estão ficando show de bola, várias canetinhas de várias cores diferentes, então já pega aí seu caderninho também, capricha aí nas anotações, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida hoje, como Deus tem abençoado todas essas semanas que nós temos feito esse estudo, né? Deus tem sido maravilhoso com a gente. Bom, antes de começar, confere aí, vê se você está inscrito no canal, ativa as notificações, é só clicar nesse sininho que está aí logo abaixo também aqui do vídeo, para você não perder nenhum vídeo novo, de uma aula nova, toda vez que a gente entrar ao vivo você já recebe notificação. Isso é importante para você não ficar dependendo de ninguém, não ficar dependendo da lista de transmissão para você chegar até a aula, enfim. Então, você não perder tempo e já sempre chegar aqui na hora certa. Beleza? Bom, além disso, deixe seu comentário, se você está vendo ao vivo, deixe seu comentário aqui no chat ao vivo. Se está vendo gravado, deixe seu comentário aqui abaixo, isso faz muito bem para o vídeo em si, para ele ser mais divulgado. Então deixe suas sugestões, se você tiver alguma dúvida também a respeito do estudo de hoje, se você tem algum comentário, elogios, né, enfim, mas se você sente que faltou algo de muita importância que você quer que eu comente, coloque aqui embaixo também, e na próxima semana a gente já inicia fazendo a leitura desses comentários, beleza? Clica no joinha também, não se esqueça disso. Vamos direto para o nosso estudo. Mateus capítulo 7, tem bastante coisa legal pra gente falar hoje. Sempre, né? Sempre tem. Vamos dar apenas um panorama aqui antes da gente iniciar, certo? Bom, o pessoal falou que eu tô deixando muito longe aqui a tela, eu vou dar uma aproximada aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Aqui, ó, o pessoal falou, Rafa, eu tô querendo ver a arte, mas você deixa muito longe. Vou até sair da frente aqui, ó. Bom, para ilustrar aqui, ainda estamos no Sermão do Monte, Sermão da Montanha, o grande sermão, né, que compõe aí capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E aqui está a ilustração de hoje, né? O que tem lá na Capela Sistina, feito pelo Cosimo Rosselli. Olha só, consegui falar, hein? Em 1483, essa ilustração maravilhosa, ok? Representando aqui a nossa aula de hoje, então. Vamos dar o panorama. Bom, aqui Jesus fala então sobre o hábito de julgar os outros. Fala também... Opa, passei tudo de uma vez. Ih, rapaz. Peraí. Vamos lá, agora vai. O hábito de julgar os outros. Jesus encoraja a oração. A porta estreita aos falsos profetas e quem entra nos céus. E os dois fundamentos são aí, esse é o panorama do que nós vamos ver hoje, o que a gente lê no Evangelho, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, beleza? Começar então pelo hábito de julgar os outros. Isso aqui é muito interessante porque... Não me deixe sozinho neste barco aqui, mas a gente costuma julgar bastante as pessoas, né? Isso acontece. E Jesus, ele incentiva aqui, nesse caso, uma atitude tolerante, né? Enquanto a religiosidade impossibilita relacionamentos saudáveis. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando você é alguém que se sente esse religioso e você julga as pessoas, você se coloca num patamar mais elevado e você olha lá, tá vendo esse pecador? Tá vendo essa pessoa? Você esquece que você também é pecador, que você também carece da graça de Deus, da bondade de Deus. Então a gente não deve nunca julgar as pessoas, porque isso impossibilita que tenhamos relacionamentos saudáveis, porque é impossível você ter um bom relacionamento com alguém que se acha superior, que se acha sempre acima da média, não é verdade? Então nós temos que ter essa humildade, um olhar e atitudes tolerantes com pessoas que talvez não confessam a mesma fé que a gente, né? Então quer dizer que a gente não pode julgar os outros? Veja só, essa é uma dúvida frequente, é uma dúvida muito pertinente a respeito desse trecho que nós estamos lendo. Mas é interessante a gente dizer o seguinte, que existem duas maneiras da gente julgar, né? E olha só, a primeira delas é a correta e a segunda é a errada. Então existem essas duas maneiras, ou do jeito certo ou do jeito errado. No jeito certo é com justiça e baseado em fatos, né? Ou seja, se um cara invade uma casa, ele rouba aqueles pertences, né? Ou seja... não vou julgar. Vai saber por que ele fez isso? Às vezes ele tá se vingando Não é, mas e daí? Ele fez algo errado, né? A gente pode sim julgar com os fatos, né, e com a justiça, tá? Né? A gente deve fazer isso, né? Olha só, aquele cara bateu no outro lá na estação de metrô. Mas tem que ver o que aconteceu, né? Às vezes ele tava com a camiseta do time e não sei o quê. Não, mas não importa, violência é errado, né? Então a gente precisa
ter esse discernimento, né? Claro que a gente deve sim julgar as pessoas com justiça e baseado em fatos. Agora, o que Jesus está condenando aqui é o julgamento da maneira errada, ou seja, baseado em preconceitos, ou quando a gente olha uma pessoa e a gente acha que ela é inferior por algum motivo, ou com alguns achismos. O que é esse achismo? Veja só, mais uma vez, não me deixe sozinho nesse barco. Quando você acha que alguém está querendo dizer alguma coisa, sabe? Já aconteceu isso com você? Quando você pensa que ele tá fazendo isso para tirar vantagem de mim, ou aquela pessoa tá fazendo isso no trabalho porque ela já tá maquinando para receber um aumento, sabe? A gente coloca esses achismos e a gente julga as pessoas às vezes, muitas vezes de maneira errada, porque a gente acha que tá entendendo a situação por um todo. Mas o que Jesus está falando é isso, ó, não julga as pessoas, cara, tira a trave do seu olho, né? É claro, né? Então, como nós acabamos de dizer, né? Evidentemente há coisas que devemos sim julgar, como as coisas que as pessoas dizem ou fazem, especialmente quando o assunto é Deus. Mas para isso temos uma medida, a Bíblia, a palavra de Deus, certo? Então a gente consegue entender que o problema não está no julgamento em si, mas na maneira de que fazemos isso, certo? Ou seja, nós muitas vezes julgamos as pessoas com a trave que nós temos nos nossos olhos, ou seja, com a incapacidade de enxergar o que é certo verdadeiramente. E a gente começa a julgar como se fosse uma espécie de terapia, não é? Não é verdade? Porque é bom, né? A gente se sente bem quando a gente encontra alguém que é pior que a gente, né? A gente se sente bem com isso. E é exatamente sobre o que Jesus está falando. Cara, olha, não é certo você julgar as pessoas dessa forma. Jesus condena o julgamento injusto e sem motivo. E mais uma vez, principalmente quando você se coloca num patamar. Não, eu sou crente, olha, esse daí, ó, é pecador, olha, esse daí, ó, e não sei o que. Você também é pecador, nós temos que lembrar isso. Nós não somos melhores que ninguém. Então, antes da gente condenar e apontar o dedo, lembra, poxa, quem que eu sou também, né? Eu também careço do perdão de Deus, eu também preciso dessas coisas. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado na hora de julgar as pessoas, né? E é isso, esse é o tipo de julgamento que Jesus está aqui vindo contra e enfatizando pra gente. Certo? Bom, a seguir, Jesus encoraja a oração, né? Mais uma vez aqui, Jesus falando sobre a importância da oração. No verso 8 ele diz, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. No verso 9, ora, se vocês que são... Verso 9 não, verso 11. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Bom, então além de encorajar a oração, nesse trecho, Jesus ele nos incentiva a persistir na oração. E como que a gente sabe disso? Jesus não falou em nenhum momento, olha, persista, continue. Mas a gente entende isso, dessa forma, porque mais uma vez Jesus está falando sobre a oração, ele está falando da importância que é mantermos a oração em dia, né, vamos dizer assim, manter o nosso papo com Deus em dia, sabe, e é muito importante isso. E outra coisa, né, veja só, quando alguém pede, você vai num restaurante, você faz um pedido, o garçom não vira as costas de atrás o seu prato, né, nem nos fast food são assim hoje em dia, né, você pede, você tem que ficar esperando na fila ainda para receber, ou seja, quando você pede, existe um momento para você aguardar. Quando você bate, você aguarda ainda um tempo, a pessoa vir abrir a porta, né? Quando você busca, tá procurando alguma coisa, tô procurando, perdi minha chave. Você vai procurar, você não acha de imediato. Você vai demorar alguns minutos, algumas horas, algumas pessoas até alguns anos. Eu perdi a chave da igreja uma vez e eu fiz outra cópia, porque eu não estava achando. Falei, não é possível que eu perdi. Eu deixei aqui em cima da mesa. E eu falando com a Angélica, minha esposa, não, eu deixei aqui em cima da mesa, não sei onde é que tá. Falou, não, deve ter caído no caminho, E agora nós nos mudamos, né, e na mudança a gente colocou o sofá no caminhão, e no que a gente colocou e posicionou ele no caminhão, eu ouvi lá dentro, assim, um barulhinho de tipo um chocalho. Eu falei, nossa, tem uma coisa aqui dentro. E aí olhando assim, jogando assim o celular, a luz do celular, eu vi que tava a chave dentro do sofá, né. Então assim... Com certeza foi a Eloá, que devia ter 1 aninho na época, que jogou a chave do papai lá dentro. Então assim, a gente procura as coisas, nem sempre a gente vai achar de imediato, a gente vai demorar para encontrar. E é por isso que eu digo, e a gente tem essa certeza, que Jesus está insistindo aqui pra gente persistir, ou seja, está procurando? Continua a procurar, que uma hora você vai achar, né? E é exatamente isso, ó. Então, você está orando? Continua a orar, que uma hora você vai ser atendido, uma hora Deus vai te responder, né? Continua batendo na porta, às vezes a pessoa que está lá dentro
tá lavando louça, ouvindo louvor, não te ouviu, continua batendo na porta, bate mais forte, bate mais forte, que uma hora ela vai te ouvir, vai vir aqui te atender, abrir a porta para você. Ou seja, então Jesus aqui ele encoraja e nos incentiva a persistir na oração. E por que é importante a gente persistir na oração? Porque enquanto a gente ora, Deus trabalha no nosso coração. Isso é muito importante. Olha só que interessante. Quando mais a gente ora, mais a gente ora, mais a gente ora, Deus trabalha no nosso coração. Deus trabalha no nosso coração. Então pedir, buscar e bater a porta, isso nos mostra que nem sempre seremos atendidos de imediato. Mas sempre seremos atendidos. Uma hora ou outra seremos atendidos, sabe? Um pai não dá uma pedra ao filho que pede um pão, mas pode dar mais tarde ou até dar algo melhor. Crianças pequenas pedem coisas absurdas aos pais e nem sempre convém atendê-las, né? Isso é o básico da oração que a gente precisa entender, que talvez, né, Deus não vai atender a sua oração da maneira que você espera, mas com certeza você vai ser atendido de uma hora ou outra e da melhor maneira possível. Ainda continuando, pode parecer algo genérico dizer, vai ser no tempo de Deus, porque a gente ouve muito isso, no tempo de Deus, vai ser no tempo de Deus. E isso acabou virando tão jargão gospel, né? No tempo de Deus, Deus vai fazer, Deus vai prover. Mas isso não é algo genérico, isso é real, sabe? Vai ser no tempo de Deus e a gente precisa querer dessa maneira agora, porque imagina se você tivesse a perspectiva de Deus, ou seja, você pudesse enxergar as coisas e avaliar tudo sem as suas limitações carnais, sem a sua limitação da visão aqui, mas se você fosse Deus, você visse tudo do alto e todas as coisas, e Deus ele é atemporal e, cara, isso é uma coisa maluca, que até explode a nossa cabeça, né? Deus ele não está preso na linha do tempo, Deus é ontem, é hoje, ele é sempre. Como isso funciona, eu não tenho a menor ideia, mas o que eu quero dizer é que Deus ele está em todo lugar, em todo tempo. Então, imagina você conseguir ter essa visão de Deus, a mesma visão que ele tem, você conseguir enxergar todas as situações, né? Ou seja, você vai ver qual que é o melhor momento para fazer as coisas, você vai ver qual é o melhor momento para acontecer as coisas, e é exatamente assim que Deus faz. A gente tem nossas limitações, a gente acha que tudo tem que ser agora, tudo tem que ser hoje, no máximo amanhã, e a gente precisa disso, precisa daquilo. E Deus lá de cima ele vê e fala, não, você não precisa disso. Não precisa. Isso aqui você vai precisar, mas hoje não. Mais tarde, mais pra frente, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Então Deus, na sua infinita sabedoria, ele sabe o momento certo para agir. E vai ser no tempo de Deus não é uma frase genérica, vai ser no tempo de Deus não é um jargão gospel, o vai ser no tempo de Deus é o melhor para tua e para minha vida. Se algo acontecesse hoje ou daqui a 1000 anos, não haveria diferença se você fosse Deus, né? Porque afinal de contas, desculpa, você estaria vendo tudo por completo. Fazer mágica, hein? Fazer a garrafa desaparecer. Muita tecnologia. Vamos lá. Fiquei mal esse fim de semana, mas já tô me recuperando aqui. Graças a Deus. Vamos lá. Bom, é isso. Então, orar é pedir e ter a certeza de resposta. Mas de uma resposta da perspectiva de Deus, não da nossa mente estreita e pequena, certo? Bom, com base nisso eu gostaria de fazer essa pergunta. Moisés entrou na Terra Prometida? Bom, a gente sabe que Moisés liderou os israelitas pelo deserto por 40 anos, mas não chegou a entrar na Terra Prometida, né? Isso a gente sabe, a gente conhece a história, mas ele não entrou em vida. Olha só que interessante, né? Mas peraí, Rafa, começou a heresia aí, hein? Tá complicado isso aí, Rafa. Agora eu não entendi como assim. Bom, na passagem dos evangelhos, conhecida como Transfiguração, você vai encontrar Moisés, Elias e Jesus conversando no Monte das Oliveiras, próximo de Jerusalém. Olha só o que aconteceu então. Quase 1500 anos depois, Deus realizou o pedido de Moisés. Olha, Deus, eu quero entrar na Terra Prometida. E Deus falou, agora não nessa vida. Sabe, então quer dizer, Deus ele realmente ouve nossas orações. Deus ele realmente atende as nossas orações da melhor maneira possível, né? Deus respondeu às orações de Moisés do jeito de Deus, no tempo de Deus, pela perspectiva de Deus. Ou seja, a gente pode transformar então essa frase, pra esse lado. Essa frase, orar é pedir e ter certeza de resposta, mas de uma resposta da perspectiva de Deus, não da nossa mente estreita. A gente pode transformar isso aqui numa frase muito mais simples e tão poderosa como: orar é pedir e ter a certeza de ser atendido da melhor maneira possível. Cara, isso é fantástico, sabe?
E é interessante porque a melhor maneira possível nem sempre vai ser do nosso jeito, sabe? Às vezes a melhor maneira é não ser do nosso jeito, né? Veja só, o que Jesus pediu para Deus: Pai, afasta de mim esse cálice, não é? E olha só que interessante, se Deus tivesse atendido a oração de Jesus, não haveria salvação para ninguém. Ele não teria morrido na cruz e não poderia perdoar e salvar você. Seu destino? A morte e o juízo final. Olha só que interessante. Essa passagem, e veja só, isso é algo que passa pela minha mente, ok? Isso não é algo que está na Bíblia, isso não é algo que a gente interpreta da Bíblia, certo? Mas eu tenho para mim como uma interpretação minha que aqui Jesus ele estava sim sofrendo. Jesus já estava ali com medo e com uma angústia, e eu vejo que talvez não tenha sido só essa frase. Eu vejo que talvez Jesus tenha repetido isso diversas vezes. Pai, faz de mim esse cálice, eu não quero. Ai Deus, por favor, não quero, vamos fazer outro jeito. Vamos dar outro jeito, mas por favor, passa de mim isso. Porque Jesus já sabia como ia ser a morte dele, ia ser terrível. Jesus já sabia que ele ia levar todo o pecado nos ombros. Ou seja, ia ser algo muito ruim, certo? Jesus, ele era Deus, mas ele era homem. E com certeza ele estava repetindo isso. Deus, por favor, passa de mim esse cálice, afasta de mim, vamos dar outro jeito. Eu tenho certeza. E dessa forma, né? Ou seja, aquilo que nós vimos anteriormente, né? Dessa forma, Jesus insistindo e persistindo na oração, Deus vai trabalhando no coração. E Deus foi acalmando o coração de Jesus. E Jesus, Jesus, por favor, Deus, por favor, passa de mim esse cálice. Até que ele sentiu paz mas seja feita a tua vontade. Sabe? Então, persistir na oração, a gente orar, clamar, enquanto isso Deus vai trabalhando no nosso coração, trazendo paz, trazendo talvez alegria, trazendo aquilo que nós precisamos para vencer aquela situação. Então, muitas vezes a oração não vai ser atendida da maneira que a gente quer, talvez nem vai ser atendida da forma que a gente quer. Ou seja, Jesus queria se livrar da cruz, né? Como homem, ele queria se livrar da cruz. E ainda bem que Deus não atendeu. Ainda bem que Deus deu o quê? Ao invés de livrar da cruz, deu a paz no coração e deu a vitória sobre a morte. Olha só que bênção. Então, às vezes a melhor maneira é não ser do nosso jeito. Que nossas orações possam ser assim. E o que fica para nós é isso. A oração é a chave do nosso relacionamento com Deus. Conforme nós oramos, Deus trabalha em nós. Conforme nós oramos, nós criamos mais vínculos com Deus. Conforme nós oramos, Ele vai trabalhando em nós. Que em nome de Jesus possa ser assim em nossa vida, a gente possa valorizar cada vez mais as nossas orações. Certo? A partir daí, Jesus então fala sobre a porta e o caminho estreito. Bom, em outras passagens, Jesus diz que é a porta e o caminho, mas por que ela é estreita, né? Qual é o sentido disso? O que Jesus está querendo dizer com isso? E o mais interessante... Ih, rapaz, olha, eu cliquei no end de novo. Hoje tá difícil aqui, hein, pessoal? Eu tô tomando remédio, acho que é isso. Vamos lá. Tô clicando errado aqui no teclado, aí tá indo pro último slide de uma vez. Bom, vamos lá. Bom, por que ela é estreita? Porque ela é individual, ou seja, você não consegue carregar nada junto, você não consegue levar, olha só minhas boas ações, Jesus, que eu fiz. Não é isso que vai nos salvar. As boas ações são uma consequência da nossa vida com Deus. As boas ações são para agradar a Deus e são para trazer as pessoas próximas de Deus, mas a gente não pode carregar essas coisas, não são por obras para que ninguém se glorie. Isso é bíblico, certo? Tá na Bíblia. Mas ela é individual, você também não pode levar as pessoas, vem cá filho, vem cá mãe, vem cá esposa, vem, você traz sua família, não, vem cá meus amigos, eu vou salvar vocês. Não, é individual. A porta é estreita porque é individual, só você consegue passar, passar um de cada vez. Então é individual, certo? Bom, e se Jesus está falando isso, significa que existem outras portas, né? Então quais são essas outras portas a que Jesus se refere? Eu vou dizer para vocês que não caberia em slide nenhum, porque são muitas outras portas que existem. Mas são todas portas falsas. E vou citar algumas aqui, a porta da bondade, né? Mais uma vez, você às vezes pensa que sendo bom, fazendo bom, você vai ser merecido, vai ser a sua salvação merecida, você vai alcançar seu lugar no céu, e não é assim. A gente sabe que não é assim, certo? A porta do cristianismo nominal também, não, porque eu sou crente, porque eu vou na igreja, porque eu sento, assisto os cultos, eu tô indo lá, eu tô acompanhando online. Cara, não é isso, não é dessa forma que a gente vai ser salvo, não é porque nós somos da igreja que nós vamos ser salvos. E nem a porta da religião, veja só, sabe, existem tantas religiões que dizem que são um caminho e são a porta que levam para Deus, mas isso é mentira, cara, isso é mentira. A religiosidade cai por terra. Jesus é contra totalmente
a religiosidade, sabe? E a gente vê isso, tantos profetas de tantas outras religiões, e eu não sei se você talvez esteja ouvindo a gente aqui, estudando a Bíblia com a gente, não sei se você é cristão ou não, mas é muito bom a gente estar estudando aqui junto. Mas eu preciso te dizer, cara, existem tantos outros enviados de Deus, né, que se dizem foram enviados por Deus, mas se você for visitar o túmulo dessas pessoas, né, vai lá visitar o túmulo do Buda, do Maomé, cadê, né? Só tem ossos, né? Ou seja, estão mortos, cara. Jesus foi o único que morreu e ressuscitou, ele venceu a morte. Pera aí, Rafa, então quer dizer que eu vou lá no túmulo de Jesus e não vai ter nada? Não, não vai ter nada, porque ele ressuscitou. Ué, mas alguém pode ter então pego os ossos escondido e realmente, você tem razão, isso, né? Isso pode realmente, pode ter acontecido isso. Se pra você isso é algo que pode ter acontecido, saiba que não é apenas isso que comprova que Jesus ressuscitou. Veja só, após a morte e a ressurreição, Jesus ficou 40 dias convivendo com as pessoas ali naquele lugar, ou seja, mais de 100 testemunhas ali viram e presenciaram ali a presença de Jesus, até que enfim ele sobe aos céus. Veja só as testemunhas, quantas pessoas que viram isso acontecer, cara, e nós cremos pelas testemunhas. Sim, é dessa forma, nós cremos porque pessoas viram isso acontecer. Sabe, quando a gente vê TV, quando a gente liga no jornal, você vê lá no jornal falando, olha, o motorista embriagado passou pelo sinal vermelho e atropelou uma criança. Primeira coisa que você faz é, meu Deus, que absurdo, né? Primeira coisa que você faz é isso, você não vai questionar, mas será que ele estava bêbado mesmo? Será? Cadê as imagens? Mostra aí. Mas será que o menino não atravessou a rua e o farol estava aberto? Será que a culpa não é do menino? A gente não questiona, a gente faz o quê? Confia. Porque o jornal não fez aquilo de qualquer maneira. O jornal pegou, ficou sabendo a notícia, enviou um repórter. O repórter chegou naquele lugar, ele não perguntou pra qualquer um, ele perguntou, viu, alguém tava aqui? Você viu? Ele vai procurar uma testemunha ocular e o que aconteceu? E a pessoa, não, ele passou o sinal vermelho, e eu acho que ele tava bêbado porque ele saiu do carro, ele fez bafômetro. Não fez, mas ele tava nitidamente bêbado. Ou seja, a pessoa vai ali atrás daquela testemunha que viu aquelas coisas acontecerem, e aí chega até nós e a gente não questiona. Da mesma forma, cara, tem muitas testemunhas ao longo da Bíblia inteira que viram o poder e a soberania de Jesus, que viram Jesus morrer e ressuscitar, cara. Ou seja, isso é real, isso é real. Então, dê esse passo de fé. Assim como você tem fé de que o jornal não vai mentir pra você, tenha fé de que a Bíblia não mente pra você. Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. Então, entra pela porta estreita e dê esse passo de fé. Além disso, Jesus continua falando sobre o caminho estreito. Bom, e, mais uma vez, por que o caminho é estreito, né? A gente viu que a porta é estreita porque é individual. Mas por que o caminho é estreito? Deus quer me engessar? Será que, então, para eu seguir o caminho de Jesus, de Deus e os caminhos de Jesus, seguir os passos de Jesus, eu preciso ficar engessado, né? Ou seja, eu vou andar com uma planilhinha no bolso, escrito o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E não é isso, né? Andar com Jesus não é assim, a gente tem uma listinha do que pode ou não fazer, mas o caminho é estreito porque é um relacionamento exclusivo, né? Aceite a Jesus não apenas como seu Senhor, como seu Salvador, mas também como seu Senhor. Isso aqui foi um pouquinho antes, eu acho, hein? Coloquei na ordem errada aqui no slide, mas vamos lá. Bom, em um relacionamento, né? Ambos vivem um para o outro. Ambos abrem mão de certas coisas. E Jesus fez isso também, veja só. Jesus abriu mão dos céus, se fez carne, sofreu e morreu por você. Ou seja, é isso que Deus quer, é isso que Jesus quer. Por isso que o caminho também é estreito, porque olha, é esse caminho aqui, ó. Eu e você, vamos junto, entendeu? Vamos juntos, né? Eu quero esse relacionamento, né? Quem é casado, quem tem uma esposa, quem tem um esposo, sabe disso, né? Um relacionamento íntimo, ó, entre um e o outro. Eu só tenho olhos pra você, você só tem olhos pra mim. Você é minha prioridade, eu sou sua prioridade, né? E a gente vai caminhando assim. Os meus sonhos eu quero expor pra você e você vai sonhar comigo e a gente vai, né? E assim, e dessa forma. E veja só, Jesus não quer nos engessar, mas todo relacionamento a gente abre mão de coisas, né? Você pode abrir mão, talvez, de toda noite sair pra jogar futebol, né? Jogar bola, sei lá. Porque é bom, é importante você ter um tempo de qualidade com sua esposa, né? Então, quando você casou, você abriu mão de algumas coisas pra agradar ela. Da mesma forma, a sua esposa abriu mão de algumas coisas pra agradar você. E da mesma forma, é isso que Jesus quer. Veja, ele não quer te engessar, mas abra mão de algumas coisas, de algumas atitudes, de alguns pensamentos. Comece a abrir mão de algumas coisas que você tem como certas na sua vida para que você possa agradar cada dia mais a Jesus e continuar seguindo esse caminho que precisa ser sempre estreito entre você e ele.
certo? Bom, a partir daí, Jesus começa a falar então sobre os falsos profetas e sobre quem entra no reino dos céus, certo? Bom, aqui Jesus nos alerta então sobre os lobos em pele de cordeiro, né? Mas como a gente vai identificá-los, né? É interessante que lá no começo Jesus fala sobre não julgar. E é por isso que a gente entende que Jesus está falando sobre não julgarmos da maneira errada. Porque afinal de contas, como que a gente vai julgar se alguém é falso profeta ou não, se a gente não julgar? Então, por isso que a gente sabe disso, que Jesus então naquele trecho lá em cima, quando eu tô fazendo assim porque é lá em cima, né, nos versos anteriores, Jesus está falando então sobre a gente julgar da maneira errada, porque aqui mesmo Jesus fala pra gente abrir os nossos olhos e visualizar se são falsos profetas ou não. E como que a gente vai julgar eles, como a gente vai identificá-los? Pelos frutos. E eu cliquei no end mais uma vez, foi pro último slide. Pera aí, galera, pera aí. Tá difícil, tá difícil. É o Tilenol. Foi, vamos lá. Bom, Jesus nos alerta então, e como a gente identifica, né? Pelos frutos. Lobos são sedutores, né? Eles fingem ser cordeiros de boa índole, né? Eles fingem que seus frutos são bons. Foi isso que o diabo fez com Adão e Eva. Então é interessante isso, né? Jesus ele fala, olha para os frutos, né? Começa a olhar para os frutos dessas pessoas e vocês vão saber se eles são falsos profetas ou não. Só que é interessante a gente lembrar disso. Os falsos profetas, eles são astutos também, né? Os lobos são sedutores, ou seja, eles fingem ser bons e eles também fingem que os frutos deles são bons, né? Foi isso que o diabo fez com Adão e Eva. Então, pensa comigo, se você convidar pecadores ao arrependimento, você sai na rua e começa a convidar, vem cá, você é pecador, se arrependa, crê em Jesus e você vai ter vida eterna. Quantas pessoas você acha que vão ser atraídas por você dessa maneira, né? Agora, se você sair na rua e você da mesma maneira falar, vem cá, eu vou te dar saúde física, olha, você vai ter saúde financeira, você vai ter saúde sentimental, com certeza você vai atrair uma multidão. E esses são os falsos profetas com suas falsas promessas, porque afinal de contas a gente não pode prometer isso pra ninguém. Somente Deus é capaz de fazer essas coisas. Veja só, Deus faz. Deus dá saúde física, saúde financeira, saúde sentimental, emocional, espiritual. Deus tem tudo isso pra gente, mas eu não posso te prometer isso. Porque eu não sei como Deus quer te tratar, o que Ele quer fazer na tua vida, mas eu posso te garantir uma coisa. Com Deus as coisas são mais fáceis. Com Deus a gente consegue... Eu quero dizer, mais fáceis no sentido de... É muito mais fácil a gente passar pela tribulação com Deus do que sem Deus, certo? Então, pra gente não cair na conversa dos lobos, né? Vamos ver quem entra então nos reinos dos céus, né? Jesus avisa que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é genuíno. Dizer que é cristão é evangélico, ou seja, não garante nada. Isso é interessante. Uma vez eu tava levando jovens pra um culto e tudo mais. E acabou a gasolina no meu carro. Nem sei se eu poderia falar isso. Mas faz bastante tempo já, Acabou a gasolina no meu carro, cara. Eu tava com problema lá na bomba de combustível, no ponteirinho lá, não mostrou que tava acabando e acabou. Falei, não acredito, acabou. E eu parei, e tava perto, um próximo quarteirão já tinha um posto de gasolina. E eu fui até o posto e falei, cara, você não consegue... Ele me vendeu lá um galãozinho, só que precisava de um funil. Eu falei, cara, se tu me empresta esse funil, eu vou lá colocar ele no carro rapidinho. Ele falou, não, cara, não posso emprestar porque só tenho esse. A gente tinha 5 e toda vez que a gente empresta, as pessoas levam embora. Não vou te emprestar, não tem como. Falei, cara, por favor. E eu usei essa, né? Eu dei essa cartada, por favor, tô cheio de jovem lá, a gente tava indo pro culto. E o cara falou, tá cheio de jovem indo pro culto? Aí ele falou, e daí? Falou, hoje em dia, cara, evangélico é tudo igual. Tudo igual a qualquer um, ele falando assim, né? Enfim, no fim do papo lá, consegui convencer, ele foi junto comigo até o carro pra poder depois levar de volta o funil, mas deu tudo certo. Mas exatamente isso, cara, ser cristão evangélico não garante nada, nem com os homens mais, né? Antigamente, quando você dizia que era da igreja, as pessoas tinham, nossa, ele é da igreja, né? Hoje em dia, meu, você fala que é da igreja, as pessoas faltam só tacar pedra em você, né? Então, ou seja, não adianta nada com os homens, quem dirá para Deus, né? Ou seja... E Jesus diz ainda, né, que um dia dirá de pessoas que pregam, curam, expulsam demônios em nome de Jesus que nunca os conheceu. Mas se os próprios discípulos faziam tudo isso, como distinguir o falso do verdadeiro, né? Veja só, Judas fazia tudo isso, mas estava de olho, era no dinheiro. Ou seja, a gente tem que desconfiar dos pregadores que têm segundas intenções. E a gente vê que talvez pessoas possam ter segundas intenções. Temos uma visitante aqui hoje. Tá invadindo aqui o estúdio de gravação. Vem cá, meu amor. O que você tá fazendo?
Olha lá. Mas sou eu, até não. Isso, é você, o neném e o papai. Certo? Papai tá fazendo aula aqui pro pessoal. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Beijo. Beijo. E quando termina o culto, como que a gente canta? Quero ver a... Tia. Eu. Yeah, yeah. Isso mesmo. É, tchau, tchau. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Opa, voltei, voltamos. Bom, então, né, Judas fazia tudo isso, mas estava de olho mesmo, era no dinheiro. Então a gente precisa realmente desconfiar dos pregadores que têm segundas intenções, e a gente consegue reparar isso no discurso dessas pessoas, né? E além disso, veja só que interessante, a gente tem que desconfiar também de nós mesmos, ou seja, desconfie de você também, desconfie dos seus próprios motivos, né? Ou seja, por qual motivo? Por qual motivo Jesus atrai você, né? Será que é o peso do seu pecado, é preocupação com o seu destino eterno? Ou será que você quer uma solução mágica para conseguir uma mansão, um carro importado na garagem, né? Qual é o motivo que te atrai até Jesus, né? Por que você se achega até ele? Ou seja, é assim que a gente reconhece aqueles que vão entrar no reino dos céus ou não, através daqueles que têm qual é o seu real interesse em seguir a Jesus, certo? Por isso nós temos que viver com os nossos olhos na eternidade. Bom, depois Jesus encerra falando sobre os dois fundamentos, uma passagem muito conhecida no verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Ou seja, quem pratica as palavras de Jesus, do Sermão do Monte inteiro, é prudente. Veja só que interessante. Jesus não está falando somente desse bloco de versículos, sobre os versículos anteriores, até porque Jesus não estava ali lendo versículos. Jesus estava literalmente falando nesse momento, né? Ou seja, ele está se referenciando o quê? A toda a sua pregação. Aqui é o desfecho da pregação, ele está encerrando a sua pregação. Jesus então subiu lá e pregou, como se fosse um pastor hoje em dia. Subiu e pregou no palanque e ele está encerrando, é o último tópico. Olha, gente, tá vendo? Então tudo isso que eu falei, quem praticar essas palavras é como esse homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, ou seja, nada vai abalar, porque nada abala aqueles que seguem as minhas palavras, certo? E é esse que é o problema da religiosidade, né? Porque a gente acha que talvez só indo para a igreja tá bom, mas não, a gente tem que praticar. Esse é o problema de apenas ouvir. A gente tem que praticar. Esse é o problema de ser um cristão passivo, nominal, que gosta das coisas, curte, ouve uma musiquinha gospel e tal. A gente tem que praticar aquilo que Jesus sempre fala. Tudo aquilo que Jesus fala, né? É interessante porque é comum a gente ver em casas, empresas, já viu, talvez na sua casa tenha, e veja só, não é um problema. Mas é comum a gente ver, às vezes, bíblias abertas, deixa lá no Salmo 91, Salmo 23, sei lá. As pessoas têm isso dentro de casa. Antigamente era mais comum, eu acho, né? Mas hoje em dia você ainda encontra isso em empresas também. Você vai em mercados, em lojas, você vê lá que tem um cantinho lá que tem uma bíblia aberta. E às vezes as pessoas têm isso apenas como um amuleto, sabe? Como alguma coisa para espantar o azar, né? Trazer prosperidade, né? Enfim, sabe? As pessoas não têm a Bíblia mesmo como um objeto onde você vai ler aquilo, entender e praticar as palavras, né? Então, a gente não pode ter a Bíblia apenas... Não pode ter a Bíblia como um amuleto, mas como um manual de Deus para que a gente possa... continuar nossa caminhada com ele, certo? Uma construção sólida exige uma sondagem no terreno, ou seja, quando você vai construir uma casa, você tem que ver o que tem embaixo, você tem que fazer os cálculos e tudo mais, e com a nossa vida é a mesma coisa, a gente precisa parar muitas vezes e olhar para a nossa vida, poxa, onde eu tenho construído a minha vida, onde eu tenho me firmado, quais são os meus valores, onde eu tenho depositado a minha esperança, e a gente precisa fazer esse pensamento constantemente, porque... Pode ser que hoje você esteja em Jesus, mas amanhã, a gente não sabe o dia de amanhã. Talvez amanhã você saia do seu emprego, né? E aí, você talvez fique desesperado e tudo mais, ou você sai um pouco da rocha, porque você começa e colocar seus pensamentos sobre, não, se eu conseguir outro emprego, vai ser, sabe? Começa a entender que, cara, quando você está em Cristo,
tudo vai bem, sabe? Então coloca sempre suas esperanças, seus valores em Deus e na palavra de Deus, certo? Não viva de aparência, mas viva a palavra, ok? Nosso resumo e a aplicação do nosso estudo de hoje. Então, Jesus ele incentiva uma atitude tolerante em relação aos julgamentos, né? Ele nos incentiva também a persistir na oração. Lembrar que orar é pedir e ter a certeza de ser atendido da melhor maneira possível. Às vezes, a melhor maneira não é do nosso jeito. A porta é estreita porque é individual e o caminho é estreito porque é exclusivo. Lembre-se disso, certo? Sobre falsos profetas e quem entra no céu e os alicerces, lembre-se que Jesus nos alerta sobre os lobos em pele de cordeiro. E como identificá-los? Pelos frutos. Dizer que é cristão evangélico não garante nada. Desconfie sempre dos pregadores que têm segundas intenções ou que mostram isso nos seus discursos, né? Desconfie também de você e dos seus próprios motivos, né, para seguir a Jesus. Por que você tem seguido a Jesus? Por que você tem ido à igreja, né? Por que você está assistindo esse estudo, né? Qual é o real motivo disso tudo, né? Que seja se aproximar de Deus, sabe? E quem pratica a palavra de Jesus do Sermão do Monte é prudente. E por fim, a nossa aplicação do estudo de hoje. Jesus condena o julgamento injusto e sem motivo. A oração é a chave do nosso relacionamento com Deus. Entre pela porta estreita, dê esse passo de fé. Aceite a Jesus como seu Senhor. Viva com os olhos na eternidade e não viva de aparência, mas viva a palavra, certo? Seja como homem prudente e firme sua vida sobre a palavra de Deus. Consegui. Hoje foi difícil, hein? Toda hora que errei nos slides, invadiram o estúdio aqui, mas deu certo, deu certo. Chegou até mensagem do Mateus aqui, vamos ler. Bom, irmãos, que vocês possam aproveitar para ler os próximos capítulos. E para a próxima aula vão ser 2 capítulos, hein? Então, essa semana vamos ler então capítulo 8 e 9 de Mateus, para que a gente possa nos aprofundar neles na segunda-feira que vem, às 8 horas da noite, aqui no canal do YouTube, beleza? Aproveita então esse tempo, você consegue ler aí com a sua família aí, aproveita que vocês já estão na mesa, já estão posicionados aí com suas bíblias, com seus caderninhos, suas canetas, canetinhas e já lê esses 2 capítulos, já anota aí que vocês acharem legal, para que a gente possa continuar nosso estudo na semana que vem, beleza? E é isso, irmãos, então Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham sido abençoados, como eu tenho sido abençoado. Não se esqueça, então, compartilhe esse estudo com seus amigos, seus familiares, tem sido bênção para as nossas vidas, né? E é sempre bom a gente conhecer mais da palavra de Deus, beleza? Deus abençoe a todos, então, e até a próxima.